pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, interessadas e conectadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentimento de invisibilidade da consumidora madura. E para isso, eu tenho o prazer aqui de conversar com o Ulisses Zamboni, que tem 40 anos de experiência nas áreas de estratégia de comunicação. O Ulisses é sócio fundador e atual presidente do Conselho da Agência Santa Clara. Ele é membro do Conselho Editorial da MIT Sloan Review Brasil, conselheiro do grupo Capitalismo Consciente. O Ulisses também é psicanalista há 12 anos e é apaixonado por gente e ciência comportamental. Uli, obrigada por estar aqui, ter aceitado o nosso convite da Estilo 5.0+. Muito obrigado, eu que agradeço. Puxa, falar deste assunto é, para mim, maravilhoso. Assim, é uma área do comportamento humano que a gente sabe que tem muito ainda a desenvolver e a investigar. Então, estou super feliz, Cíntia, obrigadão. Que bom. Então, deixa eu começar te perguntando o seguinte: você tem muita experiência, mais de 40 anos de experiência na área de comunicação, e há 12 anos você já está aí na psicanálise, né? Isso. Aí, assim, a princípio, quem olha, puxa vida, comunicação, psicanálise, né? Parece que não tem nada a ver, mas com certeza para você deve ter a ver. Então, começa explicando para a gente como é que essas coisas se somaram aí. Claro, explico sim. Na verdade, sempre tive na cabeça de que o que mais a gente deveria entender na comunicação é comportamento humano, porque as marcas geralmente têm a oferecer commodities, né, Cíntia? As marcas oferecem os mesmos produtos, os mesmos serviços financeiros, de saúde, é sempre igual, né? O que muda, na verdade, é a abordagem, o conforto, né, que você oferece enquanto marca para o teu usuário. Então, quanto mais a gente souber as demandas desse usuário, melhor para uma marca. Então, por que a psicanálise tem tudo a ver com comunicação? Porque a gente está falando de comportamento humano, né? Então, está aí a grande ligação. Se você quer que uma marca seja diferenciada, vai atrás de quem consome essa marca para saber o que essas pessoas querem. E aí é que você consegue realmente se distinguir nesse mar de obviedades que a gente vê aí no mercado brasileiro de publicidade e de marcas, né, e de marketing propriamente dito. Perfeito. Tem tudo a ver mesmo. Tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver, você tem razão. Eu assisti a sua entrevista, uma recente entrevista que você deu para o UOL, e você disse que Sim. O que te inspira hoje é gente. Eu acho que sempre inspirou. Eu que te conheço há muito tempo, te conheço como cliente, sempre te inspirou, mas... E que estudar o indivíduo, achei bárbaro isso, na menor unidade, que é ele mesmo. Mas parece que as empresas ainda não entenderam definitivamente isso, ou se entenderam, não estão sabendo se comunicar, porque quando a gente fala das mulheres 50 a mais, né, principalmente no momento em que a gente está falando em diversidade, ESG dentro das empresas, e com os números expressivos que a economia prateada representa, né, sei lá, parece que ainda não consegue conversar com esse público, pelo menos as pesquisas, quando são feitas do lado das consumidoras maduras, representam isso. Aí, você concorda ou tem visto alguma mudança nas empresas, ou em algum segmento específico que tem conseguido conversar melhor com esse público? Olha, a economia prateada é uma grande invisibilidade de fato, né? Especialmente para o mercado publicitário de comunicação e para o marketing, né? Ninguém quer fazer produto, parece que ninguém quer fazer produto que não seja para um extrato de 25, 45 anos, né? Então, a gente brinca que você chega aos 50, você não é mais target de nada no marketing, né? Não fazem bebida para você, não fazem comida para você, não fazem absolutamente nada para você. E as únicas categorias que têm olhado para isso é a categoria farma, que por razões óbvias, né, pelo aging, elas são obrigadas a falar com você, e mais recentemente a de nutrição, né? Então, eu acho que a gente hoje, com a longevidade do jeito que está, e com
Veja, eu vou até dar um exemplo próprio que eu acho, não gosto, porque ele pode desviar a gente de um comportamento mais coletivo, mas eu tenho quase 60 anos, né? Eu não sei que roupa eu uso, percebe? Será que eu tenho que usar as roupas que eu usava, a que eu me sinto bem? Será que vão me ver como um jovenzinho se eu usar short, né, bermuda? Será que eu posso usar? Será que eu não posso usar? É assim que a gente vive, né, a partir de 50 anos. Mulheres especialmente, né, porque mulheres sempre tiveram regras do ponto de vista de códigos sociais, né? Então, quando a gente fala que 50, a economia é prateada, e as mulheres acima de 50 são invisíveis mesmo. E a gente tem visto agora muitas marcas perceberem que existe uma perspectiva de você olhar o indivíduo, não a idade do indivíduo. E isso está me deixando muito feliz, porque na psicanálise a gente estuda o indivíduo, né? Cada indivíduo tem uma singularidade e essa singularidade o torna diferente. Por isso que somos todos diferentes, né? Então, quando você vai pelo caminho da individualidade, o caminho da singularidade humana, você acaba atingindo a todo mundo, independentemente da idade, né? A idade é uma convenção que se colocou desde que se conhece a humanidade, é uma convenção que não está colocada na psique humana, né? A psique humana ela não tem idade, né? Então, quantas e quantas vezes a gente vê que os mais velhos dizem, eu não pareço ter 80 anos, né? Eu me sinto com muito menos, né? Porque não tem idade dentro da gente, né? Tem idade fora da gente. Então, eu acho que as marcas estão começando a enxergar, até porque quem faz os trabalhos de comunicação e marketing e produtos, né? São pessoas que estão sofrendo do mesmo mal, elas sofrem dessa queixa, que é uma queixa comum e coletiva, né, das pessoas que estão atingindo seus 50 anos, né, e as pessoas de 50 anos hoje são super produtivas e estão no mercado de trabalho. Então, essa é uma questão que, por uma contingência até pessoal, ela está sendo vista, né, não porque ouviram a demanda de terceiros, né, do público, né, até porque quem faz o marketing acontecer envelheceu também e está passando na pele essa invisibilidade, né? Então, eu acho que tem muita marca despertando para esse caminho e não acredito que demore muito para a gente ter um shift, um turnaround nessa percepção marqueteira, né, daqui para frente. Tá? Eu acho que isso deve acontecer. Eu vou chutar aqui, de 2 a 5 anos, a gente vai ter uma mudança muito grande nessa ponte, né, que está se construindo agora com essa economia platinada. Nossa, eu fico feliz em ouvir isso daí. Eu queria só te dar uns números aqui, só corroborando isso tudo que você está falando, claro, né, do ponto de vista das pessoas que estão entrando agora nesse mercado ou sentindo na pele as agruras, né? Porque hoje a gente tem, assim, os 50 a mais hoje, eles já representam 25% dos brasileiros, né? Nós somos 55 milhões de pessoas, e 29 milhões são mulheres disso tudo. Esses 50 a mais, eles movimentam 1,6 trilhões de reais por ano aqui no Brasil. E 57% desse público diz que não tem produtos e serviços adequados. As pessoas acabam, como você está falando, se encaixando nos outros produtos ou nos produtos que foram desenvolvidos por uma faixa diferente. Só que quando você vai para o público específico de mulheres e fala de comunicação, 92% delas dizem que não são ou não se sentem representadas naquela comunicação. Sim. Eu até me lembro, um tempinho atrás, quando eu fui te apresentar o projeto da Estilo, que você tinha acabado de fazer uma pesquisa
de comunicação, e eu achei muito interessante que você falou, eu pus alguns números desses, que eram outros, mas muito parecidos com esses na época, e você me falou, puxa, né, interessante, Cíntia, porque acabei de fazer uma pesquisa de comunicação para um produto X, e a mulher falava, eu não me identifico com esta mulher, que era mais jovem que ela. Só que o homem, né, mesmo mais velho, talvez nem tão bem do ponto de vista físico, olhava para o cara mais jovem e falava, esse aí sou eu amanhã, é só eu fazer uma ginástica que eu chego nisso daí. A gente vai falar um pouco mais para frente dessa diferença, mas é interessante. Sim, exatamente. Agora, não é desprezível, né? 1,6 trilhão de reais não é desprezível. Não é desprezível. Agora, você acha que essa mudança aqui no Brasil, porque a pirâmide etária aqui no Brasil, essa mudança, não sei se você sabe, mas o processo está sendo assim, em 1/3 do tempo do que aconteceu na Europa. Então, é muito rápido. Mas você acha que essa lentidão das empresas em se adaptar ou enxergar esse público tem muito a ver com o culto à jovialidade e à beleza que a gente tem? Porque quando você fala de produto estético, cirurgia plástica, o Brasil ganha de tudo, né? De todos os lugares. De tudo, exato, Eu acho assim, Brasil é um país colonizado, né? E quando o país foi tão colonizado, especialmente pelos portugueses, né? Com todo o amor que eu tenho a Portugal, os portugueses têm um jeito muito, vamos dizer, professoral e assistencialista de lidar com tudo. A gente tem uma população educada para agradar a comunidade. E por muitos anos o que aconteceu é que a gente sempre quis agradar a comunidade através dos estereótipos vigentes. O Brasil, com a perspectiva de ter 3.000 quilômetros de praia, né, acabou herdando esse espírito colonialesco e implementou para sociedades que foram surgindo. E a sociedade que foi surgindo foi uma sociedade de um universo tropical, um universo onde a beleza, a jovialidade, o vigor, né, o viço, vamos dizer assim, era o fazer bem para os olhos, era o fazer bem para a sociedade, né? Era a tradução de uma sociedade que deu certo. Isso foi se perpetuando e a gente ainda continua lastreado na estética e não na ética, né? Então, a gente lá atrás estava muito lastreado na ética conservadora do período colonial de Portugal. O Brasil se liberta, começa a descobrir a própria identidade, que é absolutamente estética por ser um país tropical, e a gente transfere esse comportamento de fazer bem aos outros, né? O que os outros querem, que no período colonial era da ética, né? A gente transfere para a estética, o que os outros querem na estética. O que está acontecendo agora é um fechamento desse círculo. Eu acho que agora a gente está num período onde a ética e a estética vão se encontrar de novo. E a ética individual tende a prevalecer, porque as plataformas de mídia social trouxeram muita profundidade para o indivíduo. O indivíduo começa a entender um pouco mais qual é a sua identidade. Então, a questão individual, ética, passa a ter valor e mostrar o que se é, do ponto de vista identitário, para a comunidade, passa a ser algo relevante. Não só do ponto de vista estético, a beleza, etc., mas agora também do ponto de vista ético. Então, há um despertar novo da sociedade brasileira, no meu ponto de vista, que é um despertar da ética de novo, né? E provavelmente essa ética deve achatar essa coisa da estética, né? Até porque, se a gente vive em sociedade, o que mais conta é a ética, né? É a questão da moral, dos comportamentos, né? Do até onde eu vou na minha responsabilidade, até onde começa a sua, né? Como é que a gente faz esse lugar deste lugar um lugar melhor, né? Então, acho que a questão ética volta
para a seara da discussão da comunidade, e a questão estética tende a baixar. Não estou dizendo que isso vai acontecer nos próximos 5 anos, vai acontecer nos próximos 20, 30 anos, né? E por estarmos num país tropical, não tem jeito, a beleza vai ser sempre a beleza, e o vício vai ser sempre o vício. Mas, pelo menos, a gente tem a perspectiva de voltar com a nossa ética, a ética agora individual e do reconhecimento identitário para a comunidade. Maravilha. E depois também eu acho que essa questão toda da pandemia, né, deixou muito mais aflorada essa coisa de até onde eu imponho minha vontade e onde começa o respeito ao outro também, né? Ao outro, os limites estão muito claros hoje, né? Muito embora a gente tenha percebido, por exemplo, eu no consultório recebo muita gente tentando procurar a própria identidade, e acima de 40, 50 anos, né? Então, a questão identitária, ela ainda é uma questão muito frágil para a sociedade brasileira. Né? Tanto a identidade nacional, vamos dizer assim, como a identidade individual e a coletiva, a menor coletiva, que é a família, os amigos, né? Então, essa identidade ainda está perdida, é um negócio que a gente tem que cultuar muito ainda. Muito interessante. Bom, aí você estava falando uma coisa interessante, que é a questão da identidade, né? Muito mais pela questão do indivíduo, características do indivíduo que eventualmente se assemelham, né, aos outros, muito mais isso do que a idade como um composto muito forte. Exato. E aí tem a questão que a gente chama de diagnósticos da idade, né, que é um termo novo que o pessoal tem falado muito e tal, que são as pessoas maduras que não se preocupam com a idade, né, eles não se consideram velhos, eles querem sim ter uma vida ativa, útil, com saúde e bem-estar. Aí, foi até interessante que eu vi uma pesquisa do Itaú Viver Mais, que traçou perfil, que a gente sempre segmenta as pessoas, mas eu acho até porque, como a longevidade é uma questão nova, né, que surgiu no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, eles segmentaram as pessoas com mais de 60 anos em 60 anos, eles chamaram de maturescência, 70 anos, entrada na maturidade, 80 anos, idade da conquista, com base nas pesquisas que eles fizeram. Mas, normalmente, as pessoas, quando falam do idoso, do ponto de vista conceitual que a gente tem, né, no governo, na política governamental, que é acima de 60, mistura tudo dentro de um saco só, que a gente sabe que não é verdade. Você sabe se tem algum outro tipo de perfil de segmentação, ou se as empresas, você já falou que especificamente na área farmacêutica, né, e de nutrição, eles devem estar olhando isso, mas tem algum outro conhecimento de um trabalho mais segmentado sendo feito? O que tem acontecido, e a gente tem discutido muito em fóruns de psicanálise, é que a roda de segmentação de idades do Jung, por exemplo, que ela é muito, ela está muito defasada, porque quando o Jung construiu essa roda de segmentação de idades e os desejos que estavam ligados a cada idade, ele vivia numa sociedade vitoriana, onde a mulher de 35 anos já era considerada velha, porque não reproduzia mais. Não reproduzia. Né? E os homens morriam com 50, 60 anos. Então, e os sortudos iam até 70, né? As mulheres a mesma coisa. Então, o que eu estou falando aqui, que é essa segmentação do Jung? O Jung diz que dizia, e ainda é vigente essa segmentação, do 1 aos 12 anos, os homens e as mulheres as crianças precisam de controle e disciplina, né? Que é, na verdade, por Freud, que é a construção do superego, né? A construção do isto pode, isto não pode, né? As regras, né? E o Jung dizia então, que era o período do controle, dos 13 aos 21 anos, era o período do pertencimento, quer dizer, eu já sei o que pode e o que não pode, agora eu quero ir para um grupo de pessoas que pensa como eu. Dos 22 aos, vamos dizer assim, 40 anos, 42 anos, eu vou para um período de maestria, assim, de liderança, quer dizer, agora que eu já descobri meu grupo, minha turma, eu quero ser o melhor da turma, né? E, por último, o período de individuação,
que é um período onde o indivíduo está acima de 45 anos e que ele procura uma serenidade e procurar aplacar os desejos individuais, sem ficar olhando muito para a sociedade, para a comunidade, né? Então, essa roda, ela termina aos 50 anos, né? O que a gente tem visto hoje é que, vamos dizer assim, houve um atraso nessa roda, até porque a nova geração, a geração Y e a geração Z, ela não construiu bem, e não tem construído bem, o superego dela, ou seja, a disciplina, o controle. Tem pré-adolescentes e adolescentes que ainda não estão com esse superego construído. Então, quantas não são as mulheres e os homens adolescentes que estão com 18, 19, 20 anos e que ainda se comportam como pré-adolescentes, né? Porque ainda precisam receber nãos, ainda precisam entrar na linha de controle, né? Então, a gente está vendo que esta linha do tempo de segmentação do Jung deve estar atrasada nos dias de hoje uns 20 anos, pelo menos, ou uns de 10 a 20 anos, né? Então, quando eu chego na minha individuação, que é a minha maturidade, eu provavelmente vou estar entre 55 e 75 anos. Entende? Que aí é o período da individuação de fato. Né? Até os 55 anos, você está querendo mostrar o quão produtivo você é, o quão líder você pode ser, o que você pode executar, o que você pode impactar na sociedade, e isso antes terminava lá nos 45 anos, hoje vai até os 55, 60 anos. Então, a gente vê que essa árvore de segmentação do Jung, ela acaba se atrasando nos 15, 20 anos aí. Né? Agora, eu não tenho nenhum outro estudo de segmentação como esse que você comentou. O único que eu tenho uma correlação é esse atraso, né, da árvore do Jung, que é da segmentação junguiana. Entendi. Mas muito interessante, eu não tinha ouvido falar isso aí, não. Muito interessante. Agora, tem uma outra pesquisa que eu levantei que identificou que as mulheres 50 a mais, no geral, elas são mais ativas do que os homens, né? Elas vivem assim, quando atingem essa questão da maturidade, e aí a gente está falando de 50 a mais, elas vivem assim, uma sensação de liberdade, não param em casa, mas vão encontrar as amigas, que não era uma coisa muito comum, só que reclamam do etarismo, muito, e da invisibilidade das marcas, como aqueles percentuais que eu te dei, né? Eu e meu marido, a gente brinca muito quando a gente estava discutindo essa questão da estilo 5.0 mais, né? Que os homens maduros, eles normalmente têm a síndrome do Peter Pan, né? Que é... Agora, eu queria saber um pouco do teu ponto de vista, se você, no consultório, ou mesmo nas pesquisas que você faz, né, do público masculino e feminino, você vê essa diferença do olhar sobre o envelhecimento, né, e necessidade de produto e serviço? Olha, eu posso falar mais pela clínica, porque, como eu falei para você, do ponto de vista prático, o marketing não tem olhado para mulheres e homens mais velhos, né? Então, eu não tenho tido nenhuma sorte de ter encontrado uma pesquisa sobre o assunto, né? Uma coisa é verdade, envelhecer para homens e mulheres é um pouco diferente, mas não é muito diferente. Envelhecer para o ser humano em geral é só motivo de preocupação, tá? Porque, do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista da psique, porque é quando você, de fato, começa a entrar numa rota não é de colisão, mas numa rota de certeza sobre a morte, né? É quando você começa a pensar sobre a morte. Então, envelhecer colocar de frente a questão da finitude da vida. Infelizmente, esse é um assunto
do tabu consultório, ainda, né? Um tabu enorme, muito diferente da sociedade oriental, né? Que enxerga o envelhecer, o amadurecimento como a grande riqueza da vida, né? Ainda a gente tem essas questões como tabu. Então, falar em envelhecer para o indivíduo no Brasil é falar sobre enfrentar a morte, que uma dor, uma queixa que não se tem muito a fazer com ela, né? Ela está aí, é inexorável, é para todo mundo, né? Agora, o que eu consigo fazer com a maturidade, com o aging, né? E aí a gente divide em duas grandes avenidas, vamos dizer assim. O aging, do ponto de vista de maturidade intelectual e cultural, e essa é absurda, e quando a gente entra por essa avenida, a gente começa a ver o sorriso na cara do paciente, porque ele é melhor do que era há 20 anos atrás, porque ele tem mais consciência do que é bacana, do que não é bacana, ele sabe o que cai melhor para ele e não cai melhor, e aí ele começa a falar numa alegria que é absurda, né? Quando você cai para a seara, de novo, ética e estética. Quando você cai para a seara estética, você começa a comparação puxa, eu estou com olheira, a minha pele do rosto caiu, eu estou com papo, minha calvície não curou, né? Meu cabelo branco, eu não aguento mais tingir o cabelo, eu não aguento mais me mostrar como os outros querem que eu me mostre. Então, aí você entra naquilo que eu falei na ideia de individuação do Jung. É quando você quer se mostrar para o outro do jeito que você quer. E não quando você... Esse é o grande gap. Você se mostrar para o outro do jeito que você quer, essa é a individuação. Você se mostrar na maturidade do jeito que o outro quer, isso não é individuação, isso é coletivização. Interessante. Né? Então, você só vai ser feliz na maturidade a partir do momento em que você assume a individuação. Eu vou me mostrar do jeito que eu quero para a comunidade, e não como a comunidade quer que eu me mostre. Né? Então, até mesmo na publicidade, os velhinhos, cabelinhos brancos, bonitinhos. Não, isso eu não quero me ver assim. Isso é como a comunidade quer que eu me veja. Eu não sou assim. Então, o próprio retrato estereotipado do velhinho bonitinho, de cabelinho branco, brincando, dançando um pouquinho, isso além de ser cafona, né? Vamos combinar? É estereotipado, porque cada um tem a sua individualidade, né? E aí você entra na individualidade junguiana, que é a maturidade do eu, né? Não, você está coberto de razão, até tocando nesse assunto, assim, existem até algumas regras que algumas agências muito específicas que estão trabalhando, começando a trabalhar com longevidade, público maduro. Primeira linha é você não infantilizar a pessoa, não falar que bonitinho, né? Se quer um copinho d'água, você sabe, assim, isso já passou. Tem uma amiga minha até que foi fazer um curso numa escola, que eu não vou citar aqui a marca, porque é uma escola grande, mas que chegou lá e no primeiro dia o cara que ia dar curso, imagina, para esse público, pediu para o pessoal levar bolinho. Ela quase xingou o cara, né? Você pega o bolinho e sabe, né? Deixa para lá. E deixa para lá. E deixa para lá. E não foi, obviamente, participar do curso. Ela falou assim, imagina um curso que começa desse jeito, o que ia ser, né? Então, nem foi, entendeu? Então, tem mesmo uma falta de... ignorância do ponto de vista de falta de informação e de conhecimento mesmo, né? Também, né? O estereótipo para o maduro é a pior coisa que existe, né? Cada um, quando você chega na maturidade, já individuou, você já sabe o que você é, teus potenciais, não me bota numa caixa. Exatamente. Aliás, as mulheres sabem muito bem como é ser colocada numa caixa desde os 20 anos, né? Exatamente, Caixinhas é que não faltam para a mulher, né? Para mulheres, é isso mesmo.
Olha, tem uma outra coisa que é interessante, né? Porque, por exemplo, hoje a gente já tem duas gerações com mais de 50 anos. Grande maioria baby boomer, obviamente, a geração da qual eu faço parte com muito orgulho, mas a gente já tem geração X aí no grupo. Mas daqui 9 anos, em 2031, a gente vai ter também a geração Y, já a partir de 50, que é uma geração diferente, que já teve aí, né, com digital forte e tal. Você acha que daqui 9 anos, quando tiver essa mistura de gerações, né, você não acha que as empresas que já não estão enxergando isso daqui vão passar um perrengue muito maior? Que me dá a impressão de que, né, tá indo num processo tão lento assim, e logo, logo isso já vai estar completamente diferente. É que a gente não pode esquecer, Cíntia, que daqui 8, 9 anos, a gente vai ter 50% da população mundial de geração Z. E alfa. Z e alfa, que são os que estão nascendo agora. E que estão, daqui 8 anos, essa geração alfa já vai estar provavelmente entrando no mercado de trabalho e vai ter poder de compra. Então, ao mesmo tempo que tem uma população envelhecendo e com poder de compra também, essa nova geração vai estar fazendo um push do outro lado. Então, eu acho que é muito difícil você fazer um exercício de futurologia aqui, mas eu tendo a acreditar que se a gente que já está com mais de 50 não fizer esse povo se mexer, né, e impactar esse povo e para ele acordar para essa realidade, é bem possível que se continue a perpetuar esse comportamento mais voltado para o mais jovem, sabe? Então, eu acho que está na nossa mão mais do que na mão do coletivo, né? Quer dizer, não adianta dizer, puxa, vai ter tanta gente daqui 9 anos, 8, 9 anos, a geração Y vai estar lá e tal. É verdade, mas 50% vai ser jovem de novo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso, porque não é natural, né? A gente tem aí... precisa acontecer alguma coisa para esse comportamento que está arraigado, para ele mudar. Tá certo. Né? Mas acho que está na nossa mão, né, Cíntia? Não, eu que estou nesse meio, nesse segmento, trabalhando muito a questão da longevidade, eu vejo que tem muita movimentação mesmo, ainda bem. Pode não estar visível ainda para as outras pessoas que ainda não estão muito conectadas, né, nesse assunto, mas eu vejo que lá em 2016, quando eu comecei a estudar isso com mais profundidade e ver o que eu via de empresa, que eu vejo agora de movimentação, é impressionante, viu? Até mesmo começar a falar de morte, né? Porque, como você falou, é um tabu, mas quanto mais preparado você tiver, do ponto de vista de planejamento mesmo. Vou te dar um exemplo por exemplo, que eu vivi com meu pai, né? Lá em 2016 eu perdi meu pai. E ele ficou doente, com um câncer muito agressivo. Não sei acho que eu cheguei a comentar com você, mas o que acontece? A gente não sabia nem até que ponto meu pai era um japonês mais tradicional, digamos assim. Então, ele era o homem da casa, nós somos 4 mulheres, e ele, né? O homem, o provedor, a figura forte, não. Só que quando ele ficou doente, a gente não sabia, tá bom, até que ponto a gente vai no tratamento, a que tipo de coisa ele quer se submeter, e ele não falava. Só que isso abriu um caminho de conversa com a minha mãe, entendeu? Então, assim, com a minha mãe, com a minha sogra, então a gente conseguiu entender em situações delicadas, de doença, até que ponto elas querem ir, no caso da minha mãe. Eu quero isso, não quero que faça aquilo, quero abrir um diálogo, entendeu? E isso eu acho que é muito importante, porque é um respeito, porque às vezes você não na hora, você não tem condição de dar a sua opinião, dependendo da situação que você está passando, mas as pessoas que te chamam, elas vão saber, né, como tratar. Exato. Então, isso eu acho que é super importante, e já tem vários diálogos sendo abertos nesse sentido. Muito interessante. Muito interessante. Agora, a gente
É marketólogo, né? Então, e realmente também tem muita coisa aí que está na mão. Você acha que as empresas de comunicação, elas poderiam ajudar as empresas, clientes, para que essas mulheres 50 a mais, porque é aqui onde o meu foco, né? Elas pudessem se sentir mais representadas e tivessem mais identificação com as marcas? Eu acho que é um caminho, né? Mas até para responder um pouquinho o que a gente falou agora há pouco sobre as pessoas com mais de 50 anos, lá em 2031, a geração Y, né, chegar daqui 9 anos nesse patamar, eu acho que o grande vetor de mudança vem na faculdade, sabe? Eu acho que a faculdade começar a inocular no profissional, no futuro profissional, sobre a questão etária e da individuação, né, da questão da idade psíquica, né, seria um caminho interessante, né? A gente está mais... o que mais pega hoje, na verdade, é a questão estética, de fato, da publicidade, da comunicação, sim, né? Porque quando você vê retratado num filme uma senhora estereotipada ou até um homem mais velho no papel de um avô, sei lá, você está corroborando os anos de ensino de comunicação, né, que vieram desde então. Né? Quer dizer, se você tiver dentro da universidade uma cadeira, talvez, que seja uma cadeira que fale sobre o desenvolvimento humano, os segmentos comportamentais, a jornada do indivíduo, porque a gente tem psicologia na escola, né? A gente, especialmente na de comunicação e na de marketing, tem psicologia, mas é uma bobagem aquilo que a gente ouve lá, né? Porque a gente ouve um pouquinho de Freud, um pouquinho de Jung, meia dúzia de coisinhas lá do Lacan, do Winnicott, do Skinner, e acabou. Quer dizer, simplesmente parece como é que fala? Um curso de amenidades de psicologia, né? Não tem nada muito específico que você não vá usar no dia a dia. Eu acho que, do ponto de vista do comportamento, poderia ter uma cadeira para o jovem, para ele entender quem é o homem e a mulher madura, né? E lidar com isso do ponto de vista de signos e símbolos, né? Como eu falei, retratar o velho como um velho, no pior sentido da palavra. Sim. Que signo é esse? Que símbolo é esse? Né? É isso que tem que se aprender lá na faculdade. Então, eu acho que menos as agências de comunicação e mais quem está saindo da faculdade. Talvez uma discussão bastante ampla sobre símbolos e signos no século XXI, né? Especialmente relacionada à idade, eu acho que pode ser um caminho interessante. Até como um TCC também, pode ser um caminho bacana para um trabalho de um projeto de mestrado, talvez seja interessante. Mas eu acho que lá na escola, eu acho que é o caminho mais promissor e mais longevo, sabe? Agora, nada me tira. Geração Y estão entrando agora. Os late millennials, que são os late Y, os early millennials, desculpe, os lá de trás, que agora estão fazendo 45 e tal, 50 anos, esses estão na ativa e estão se incomodando com os símbolos e os signos que estão sendo usados na comunicação. Então, esses vão fazer, no curto prazo, algum movimento. Algum movimento, isso já é interessante. Mas é o que você falou, a grande mudança vem quando você vai direto lá no fruto, né? Na raiz. Na raiz, né? Na raiz. E as escolas não percebem isso, né? A gente fala muito sobre
o diretor de arte, né? O diretor de arte mudou demais, o skill do diretor de arte mudou, mas o diretor de arte ele deixou de ter a sensibilidade dos símbolos e dos signos, né? Do que os símbolos e os signos significam para a sociedade, né? E aí a gente volta para o Jung, que é um dos melhores livros do Jung, é O Homem e seus Símbolos. E eu acho que o envelhecimento é um símbolo e um signo para o indivíduo, né? Como lidar com isso, né? Como fazer desse limão uma limonada, né? Como transformar essa parte estética num conhecimento ético, palatável e que retrate os 50 a mais de um jeito vigoroso, né? Não vigoroso, mas do jeito que ele é hoje, né? Sim, a realidade, né? Não estereotipado, como você falou. Não estereotipado, né? Exatamente. Exatamente. Eita, nós, muito bem, adorei a nossa conversa aqui. E aí, você falou que a gente tem que participar, o que as consumidoras podiam fazer? Tem muita gente que já faz, reclama, né? Quando vê alguma coisa, ativo. Então... Ativamente. Mas o problema é o seguinte, né? A gente vive numa bolha, né, Cíntia? A gente vive na bolha da classe A, né? Ali, né? Então, a gente vê que o Brasil hoje, a grande massa brasileira hoje é B-C, né? E que está nesse construto de conservadorismo e de mesmice há muitos anos, né? Então... muito embora muita gente reclame, talvez não chegue lá na classe C, na classe B, né? Entendi. Muito embora a gente veja que muita mulher, não homem, de classe C e que tem lá seus 60, 70 anos e que continuam a trabalhar, seja em casa de família, seja como governanta, não importa como, essas têm um vigor e elas não se sentem espelhadas na comunicação e no marketing de jeito nenhum, né? Só que elas não reclamam, né? Pois é. E aí eu acho que o homem não reclama também, que talvez seja essa diferença, apesar do envelhecimento, como você falou, né? Individualmente o cara sentir da mesma maneira, ou algumas coisas muito parecidas como as mulheres, eu acho que o homem fala menos, por conta da síndrome do Peter Pan. E é engraçado você ter falado, que eu acho que você talvez tenha essa... não posso falar elaborado, porque senão outros homens vão se ofender, mas assim, você talvez seja um pouco mais crítico, então, essa coisa que você falou das dúvidas do que vestido, que nananã, mas eu acho que, no geral, o homem, assim, põe uma calça, uma polo e um sapatênis, ou uma camiseta, o cara vai dos 25 até os 80 anos, entendeu? Sem se incomodar. Verdade. Mas a mulher, até por conta da mudança drástica que muitas sofrem durante a menopausa, que a cintura larga, que o quadril não sei o quê, né? Ela tem mais dificuldade, isso também em pesquisa, falado assim, de se encaixar, por exemplo, nas marcas que ela vestia quando ela tinha 35, 40 anos, entendeu? E então essas dificuldades, elas são mais críticas, no sentido de que ela sente fisiologicamente, né? Sim, e morfologicamente. E morfologicamente, exatamente. Então, aí essa procura de se ajeitar na moda, tanto é que a maior reclamação de produtos e serviços que elas não acham, em primeiro lugar, é moda, até pela questão estética que você está falando, né? É impressionante. Mas, olha, é muito mais fácil para o homem se individuar do que a mulher, sabia? Porque o homem se individua... porque o homem não tem caixinhas. Então, a comunidade acaba não pedindo e demandando a ele uma posição. Perfeito, é isso mesmo. Você tem razão. Então, ele põe lá o sapatênis dele e a camiseta o resto da vida. E é como eu estou me mostrando para a sociedade, e não que a sociedade demanda de mim. Portanto, é mais fácil ele se individuar. A mulher não, começa com uma mini saia, depois tem que ir para a bermuda, depois tem que ir para bermuda. Não tem que ir.
Não tem que ir. Não tem que ir, exatamente. É isso que eu acho também. Eu ponho o short. É isso aí. É a brincadeira Pronto. da bolinha, né? O homem ao contrário. O homem começa jogando basquete, depois vai para o futebol, depois tem que ir para o ping-pong e para o golfe. E a gente brinca aqui, eu e meu marido. Ai, ai. Tá bom. Muito Então é bom. Bom, isso. obrigado por ter me Eu que te chamado. Espero que eu tenha agradeço. respondido às suas perguntas. Muito, muito. Foi Bom, ótimo, que foi bom. ótimo. Que Super legal. obrigada, viu? Por Eu que enquanto, agradeço. então. Obrigado a você. Nos Um falamos. beijão, tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Então, pessoal, nesse bate-papo, infelizmente, a gente realmente verificou que o sentimento de invisibilidade das consumidoras maduras ainda é uma realidade. Mas isso não impede que a gente continue batalhando, dando a nossa opinião e ajudando a dar essa visibilidade para as marcas das coisas que a gente sente necessidade. Uma das maneiras é você se inscrever aqui no canal, dar um like, ative o sininho e vem participar com a gente da revolução da longevidade, recebendo as informações que a gente pode colocar à disposição e também dando sugestões de outros conteúdos que você gostaria de ver aqui nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço!